Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui do nosso canal Aprenda Excel Online. Eu me chamo Leonardo e nessa aula, pessoal, eu vou te ensinar como utilizar a fórmula se erro para tratar erros aqui dentro do Excel. Mas antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, por favor, se inscreva nesse canal se você gosta de Excel e precisa aprender Excel. A gente está sempre postando aulas aqui gratuitas que você pode acompanhar. Deixa também o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante, pessoal, para mostrar para o YouTube que esse é um vídeo relevante e aí o YouTube entrega isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser ajudadas assim como você está sendo agora, ok? Então chega de jabá, chega de enrolação, vamos direto para a aula. Leonardo, o que é então essa tal de fórmula se erro e como ela funciona? Pessoal, a fórmula se erro é utilizada para tratar erros aqui dentro do Excel. Se eu selecionar qualquer célula aqui da minha planilha, pressionar um igual, indicando para o Excel que eu estou iniciando uma fórmula, colocar aqui ó, a fórmula se erro, tá? Vou pressionar Tab no meu teclado para entrar dentro dessa fórmula, dentro dessa função e vou clicar aqui ó, no botão Inserir Função. Clicando nesse botão, o Excel vai trazer para mim essa janela. E aqui a gente consegue ver o que o Excel fala para a gente sobre essa função se erro. Vamos dar só uma olhada na descrição. Retorna valor se erro, se a expressão for um erro. Caso contrário, retorna o valor da expressão. Não diz muita coisa, né, pessoal? Tá bem confuso isso aqui. Mas a verdade é que a função se erro, ela tem um funcionamento muito simples, muito tranquilo de entender. Observa que aqui no primeiro parâmetro, no parâmetro valor, a gente pode passar qualquer coisa. Nós podemos passar aqui, por exemplo, um PROC-V. Só que um PROC-V, pessoal, uma função de soma ou qualquer outra coisa que você queira colocar aqui no campo valor, pode retornar um erro. Pode ser que o Excel, ao tentar resolver essa função, um erro seja retornado. Se um erro for retornado, ele vai cair aqui no segundo parâmetro, ok? Então vamos novamente falar do fluxo da função se erro. Aqui no primeiro parâmetro, você vai colocar qualquer coisa que você queira resolver, que você queira processar. Qualquer função, por exemplo. Se essa função der certo, por exemplo, lá no PROC-V, né, que eu tinha citado, se o PROC-V funcionar certinho, não tem problema nenhum, não retornar nenhum erro, a função para aqui, exibe o resultado na tela e pronto. Mas, se houver algum erro, eu vou cair aqui no segundo parâmetro, né? E aqui no segundo parâmetro, eu posso colocar qualquer coisa que eu quiser, pessoal. Posso colocar, por exemplo, uma nova função, uma nova fórmula, para que o Excel processe essa função caso o primeiro valor dê erro, ou eu posso simplesmente, e o que é mais usual, né? Geralmente a gente vê assim, passar uma mensagem de erro, para que o usuário seja alertado então que ocorreu um erro. Vamos ver isso na prática? Vai ficar bem mais simples de você entender. Eu vou cancelar aqui essa janela, pessoal, e vamos entender juntos aqui o nosso cenário, pessoal. Essa planilha está disponível para você fazer o download na descrição desse vídeo. Recomendo que baixe e acompanhe comigo. E o que a gente tem aqui é algo muito simples. Nós temos aqui uma tabelinha, né, pessoal? Uma base de dados que reporta para a gente o faturamento por região. Eu tenho aqui 4 regiões, região A, B, C e D, e tenho o respectivo faturamento de cada uma dessas regiões. Ok? Aqui do lado, eu tenho uma validação de dados, pessoal, onde eu posso escolher qualquer uma das regiões que estão disponíveis lá na minha base de dados, ok? Aqui. E do lado, eu tenho ó, a famosa fórmula PROC-V. Né? Então, o que está acontecendo aqui é muito simples. Com base no que eu seleciono aqui na minha validação de dados, por exemplo, vou selecionar região C, o Excel vai trazer para mim aqui na célula ao lado o faturamento respectivo à região C. Observa só, 136 mil, 136 mil. E isso é válido para qualquer uma das regiões, ok? O foco desse vídeo não é explicar validação de dados, nem PROC-V. Se você quer aprender mais sobre isso, pesquisa aqui no nosso canal que a gente tem vídeo detalhado sobre PROC-V e validação de dados, tá bom? O nosso foco aqui é a fórmula se erro. Então vamos lá, pessoal. Por enquanto, eu não tenho nenhum erro aqui, né? Eu posso simplesmente selecionar qualquer uma região e tudo vai dar certo. Mas observa só, se o usuário que está utilizando essa planilha clica sobre a fórmula D12, né, onde tem aqui as regiões selecionadas, e pressiona a tecla Delete do teclado, ó, deletei, observa só o erro do PROC-V acontecendo, pessoal. O Excel deu o famoso erro #ND aqui pra gente. Isso é um erro e pode ser tratado através da função se erro. Não só pode, como deve. Eu vou utilizar esse termo, essa expressão, mas demonstra um certo amadorismo. Você trabalhar com Excel no seu dia a dia e não tratar os possíveis erros já previstos, né? Você deixar sua planilha cheio de #ND, igual a gente está vendo aqui, cheio de erro de valor e assim sucessivamente. Então é importante, nesses casos, a gente utilizar a fórmula se erro para tratar isso aqui. Leonardo, como você trataria então
esse hashtag ND utilizando a fórmula se erro. É muito simples, pessoal. Com a célula E12 selecionada, né, justamente a célula onde a gente está tendo esse problema, aqui na minha barra de fórmulas, observa só, eu vou copiar aqui toda a minha fórmula PROC-V, tá? Só para facilitar, vou dar um Ctrl X para recortar isso aqui e limpar a minha barra de fórmulas. Então agora eu já não tenho mais nenhuma fórmula aqui na célula E12, ok? E vamos começar do zero, tratando esse erro através da fórmula se erro. Vamos lá. Aqui na barra de fórmulas, pessoal, eu vou digitar, ó, igual para indicar para o Excel que eu estou iniciando uma fórmula, eu vou abrir primeiro a fórmula se erro, tá? Ó, se erro, tab no meu teclado, o Excel já abriu ali o parênteses para mim, e no primeiro valor, no primeiro argumento dessa função, como eu expliquei no início da aula, eu posso passar aqui uma outra fórmula, uma outra função que eu queira que o Excel resolva. No nosso caso, é o PROC-V. Então, lembra que eu copiei lá, ó, Ctrl V no meu teclado, passei aqui todo o meu PROC-V, para eu não ter que digitar tudo novamente, tá? Tem o igual aqui, eu preciso remover esse igual, não preciso dele. E esse é, então, o primeiro argumento da minha função se erro. Observa aqui embaixo, pessoal, ó, que o primeiro argumento está aqui em negrito, né? Agora eu vou digitar ponto e vírgula, e eu entrei agora no segundo argumento da minha função se erro, que é aqui, ó, é o valor se erro. Observa só que agora o valor se erro está negritado aqui. E no valor se erro, eu posso colocar o que eu quero que o Excel faça caso a fórmula PROC-V retorne o erro, tá lembrado? Nesse caso aqui, pessoal, eu quero passar uma mensagem de erro para o meu usuário. Então eu abro aspas e fecho, tá? Abro e fecho aspas, porque é um texto, né? Eu vou digitar aqui um texto, então tem que estar entre aspas, ok? E vou, inclusive, na mensagem, já indicar para o meu usuário o que ele tem que fazer para que esse erro seja corrigido. Ó, selecione uma região ao lado. Pronto. Ok? Fechei aqui a fórmula se erro, Enter no meu teclado e olha só que interessante, pessoal. Eu não tenho nenhuma região selecionada, o PROC-V me retornaria um erro, eu configurei essa mensagem aqui na minha função se erro, então o Excel vai mostrar para mim, ó, selecione uma região ao lado. Se eu selecionar qualquer região aqui, obviamente o erro vai desaparecer e os valores vão aparecer corretamente, né? Se eu novamente apagar a minha região selecionada, o Excel volta a exibir a mensagem, selecione uma região ao lado. Então, olha que interessante, né? A gente acabou de tratar o erro aqui do PROC-V e é muito importante que você aprenda essa habilidade para que você não deixe a sua planilha aí repleta de erros. E uma dica interessante, pessoal, repara que no nosso cenário aqui, nós utilizamos a fórmula PROC-V com uma validação de dados, então a única possibilidade de erro nesse cenário era justamente o usuário deletar a região selecionada, certo? Então, por isso, eu passei uma mensagem de erro bem específica, né? Ó, selecione uma região ao lado, porque não existe possibilidade de ser qualquer outro erro. Agora, se você estiver trabalhando num cenário onde você tem várias possibilidades de erro, você precisa então passar uma mensagem de erro mais genérica, né? Como, por exemplo, ó, passar simplesmente, ó, ocorreu um erro, certo? Já que você não consegue testar exatamente para ver qual erro é, você passa uma mensagem mais genérica ou então passa simplesmente vazio, ó. Abro e fecho aspas, ok? Mais vazio, sem nada dentro das aspas, dou um Enter e o Excel simplesmente não vai retornar nada. Ele não vai aparecer aquele ND na nossa célula. Bem legal, né, pessoal? E lembrando que a fórmula se erro, ela pode ser utilizada para quaisquer erros do Excel. O erro hashtag N/D, que é o que a gente viu, o erro valor e qualquer outro erro que você tiver dentro do Excel pode e deve ser tratado com a fórmula se erro. Ok? Eu espero então que você tenha gostado dessa aula. Um grande abraço e até a próxima aula.